Fala pessoal, Isaac aqui. Em outros vídeos, já conversamos que o Vala caído chamado Melkor não criou os Balrogs, os dragões e outras formas deturpadas de vida do nada. Ele pegava uma criatura já existente e a corrompia, colocando parte de seu próprio poder escuro nela, de modo que essa criatura se transformava em algo praticamente novo, quase irreconhecível do que já foi um dia. Isso acontece porque somente o deus do universo Tolkien, chamado Eru Ilúvatar, pode criar vida do nada. Mas se somente Ilúvatar pode criar vida do nada, como Vala Auli conseguiu criar os anões? Auli também consegue criar vida? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Quando Ilúvatar estava criando o mundo, ele contou para os Valar e até mesmo lhes deu uma visão de que ele criaria dois tipos de criaturas que seriam chamados de seus filhos. Os elfos, que seriam os primogênitos, pois viriam antes, e os homens, que seriam chamados de sucessores. Porém, Ilúvatar não criou seus filhos imediatamente após revelar isso aos Valar, e seguiu criando outras coisas. Auli ficou impaciente, e desejando ter filhos para amar e ensinar, ele decidiu criar ele mesmo uma raça, os anões. Abre aspas para o Silmarillion. No início, os anões foram feitos por Auli, na escuridão da Terra-média, pois tão grande era o desejo de Auli pela vinda dos filhos, para ter aprendizes a quem ensinar suas habilidades e seus conhecimentos, que não se dispôs a aguardar a realização dos desígnios de Ilúvatar. Temendo, porém, que os outros Valar pudessem condenar sua obra, trabalhou em segredo e fez em primeiro lugar os 7 pais dos anões, num palácio sob as montanhas, na Terra-média. Ilúvatar soube o que estava sendo feito, e no exato momento em que o trabalho de Auli havia sido finalizado, e Auli estava satisfeito e começava a ensinar aos anões a língua que inventara para eles, Ilúvatar dirigiu-lhe a palavra, e Auli ouviu sua voz e ficou mudo. E a voz de Ilúvatar lhe disse: "Por que fizeste isso? Por que tentaste algo que sabe estar fora de seu poder e de sua autoridade?" Auli então respondeu: "Não desejo ser o senhor deles. Desejei seres diferentes de mim, que eu pudesse amar e ensinar, para que também eles percebessem a beleza de Ea, universo, que tu fizeste surgir. Pois me pareceu que há muito espaço em Arda para vários seres que poderiam nele deleitar-se. E, no entanto, em sua maior parte ela ainda está vazia e muda, e na minha impaciência cometi essa loucura. Contudo, a vontade de fazer coisas está em meu coração porque eu mesmo fui feito por ti. E a criança de pouco entendimento, que graceja com os atos de seu pai, pode estar fazendo isso sem nenhuma intenção de zombaria, apenas por ser filho dele. E agora, o que posso fazer para que não te aborreças comigo para sempre? Como um filho ao pai, ofereço-te essas criaturas. Faze com elas o que quiseres. Mas não seria melhor eu mesmo destruir o produto de minha presunção?" E Auli apanhou um enorme martelo para esmagar os anões e chorou. Fecha aspas. Com o que lemos até aqui, já dá para concluir, sem dúvidas, que de fato foi Auli quem criou os anões. Isso significa que Auli consegue criar vida igual Ilúvatar? Não. Percebam o seguinte, nas palavras de Tolkien, Auli criou os anões por causa de seu amor impaciente, mas existe uma diferença fundamental entre a criação de Auli e de Ilúvatar. As de Auli não possuíam vontade própria. Os anões criados por Auli eram na verdade como se fossem marionetes, e apenas se mexiam e faziam as coisas quando Auli estava pensando neles. Abre aspas. Ilúvatar então disse: "Tens de mim, como dom, apenas tua própria existência, e nada mais. E, portanto, as criaturas de tua mão e de tua mente poderão viver apenas através dessa existência, movendo-se quando tu pensares em movê-las e ficando ociosas se teu pensamento estiver voltado para outra coisa. É este teu desejo?" Fecha aspas. Como falamos, meras marionetes. Então, isso significa que os anões que conhecemos hoje, como Gimli e companhia, são desse jeito, meras marionetes de Auli? Não. No instante em que Auli levanta seu martelo para destruir suas criações, elas tentam se esconder com medo, e Auli fica assustadíssimo, afinal, elas somente deveriam se mexer quando ele quisesse. Mas então, a voz de Ilúvatar disse: "Assombra-te com isso? Veja, tuas criaturas agora vivem, livres da tua vontade.
pois vi tua humildade e tive piedade da sua impaciência. Tua oferta aceitei enquanto estava sendo feita. Tuas criaturas têm agora vida própria e falam com suas próprias vozes. Se não fosse assim, elas não teriam procurado fugir ao golpe. Largou, então, Auli o martelo e, sorrindo, agradeceu Ilúvatar. Fecha aspas. Ou seja, os anões são os filhos adotivos de Ilúvatar. Quem criou a matéria e suas características foi de fato Auli, mas, digamos, o sopro da vida própria foi dado por Ilúvatar. Mas Ilúvatar não passou a mão na cabeça de Auli completamente. Ele foi misericordioso, mas utilizou a situação para dar uma lição de paciência em Auli. Contudo, não irei tolerar o seguinte, que estes seres cheguem antes dos primogênitos que estavam em meus planos, nem que a sua impaciência seja premiada. Eles agora deverão dormir na escuridão debaixo da pedra, e não se apresentarão enquanto os primogênitos não tiverem surgido sobre a terra. E até essa ocasião, tu e eles esperareis, por longa que seja a demora. Mas, quando chegar a hora, eu os despertarei, e eles serão como filhos teus, e muitas vezes haverá discórdia entre os teus e os meus, os filhos de minha adoção e os filhos de minha escolha. Existiram alguns leitores que perguntaram ao professor ainda em vida por que Ilúvatar não puniu a desobediência de Auli da mesma forma que puniu Melkor. Bem, embora para mim, e talvez para você também, a resposta seja bastante óbvia, eu trouxe a resposta do professor, caso vocês queiram conferir. Na carta 212 do Legendário, ele diz o seguinte, abre aspas, mesmo os Valar, bons, enquanto habitavam o mundo, podiam errar, como os grandes Valar erraram em suas relações com os Elfos, ou como os menores de sua espécie, como os Istari ou magos, podiam de várias maneiras se tornar egoístas. Auli, de certa forma, caiu, pois ele tanto desejava ver os filhos que ficou impaciente e tentou antecipar a vontade do Criador. Sendo o maior de todos os artesãos, ele tentou criar filhos de acordo com seu conhecimento, imperfeito, da espécie deles. Deus lhe exortou com raiva, mas não sem piedade, pois Auli havia feito isso não pelo desejo maligno de possuir escravos e súditos próprios, mas por amor impaciente, desejando filhos com os quais conversar e ensinar, compartilhando com eles o louvor a Ilúvatar e seu grande amor pelos materiais dos quais o mundo é feito. Fecha aspas. Em outras palavras, o professor explicou o óbvio para quem insistia em comparar Auli e Melkor, porque existe uma diferença muito grande entre cometer um erro por causa de um amor impaciente e se arrepender, e as inúmeras atrocidades que Melkor cometeu. Melkor desejava possuir escravos, súditos e eventualmente tomar o lugar de seu pai. Já Auli desejava ter filhos para compartilhar seu amor a Ilúvatar e jamais cobiçou seu pai. Não há comparação entre estes dois. Inclusive, havia uma rivalidade entre Melkor e Auli. Posso trazer isso num vídeo futuro, caso vocês queiram. Para fechar, quando falamos que apenas Ilúvatar pode criar vida, entenda-se vida senciente, ou seja, vida consciente de sua própria existência e que pode pensar. No universo Tolkien, isso não se aplica a animais e plantas. Essas formas de vida não consciente foram criadas pela Vala Yavanna, a esposa de Auli. No entanto, quando Yavanna precisou de uma forma de vida consciente para proteger suas árvores, os Ents, ela precisou pedir que Ilúvatar fizesse o mesmo que ele fez com os anões, e lhes concedesse vida e vontade própria. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.